o grande tema hoje é a repercussão da entrevista do presidente Bolsonaro ao Jornal Nacional ontem, uma entrevista que é importante para a campanha eleitoral. Na verdade, os jornais, cada um puxou a brasa para a sua sardinha, ou puxou a sardinha para a sua brasa, de acordo com como o jornal enxerga o presidente Bolsonaro. Alguns comentaristas são diametralmente opostos à visão de outros a esse respeito. Então precisa tomar cuidado. O importante seria você ver e formar a sua opinião. Uma entrevista projeta vários tipos de opinião. Então, vamos começar. Vou dar a minha opinião, vou mostrar como os jornais encararam e a gente vai conversar a esse respeito. Dá uma espiada no valor. Olha, Bolsonaro põe urnas em dúvida e defende aliança com o Centrão. O Estadão, na TV, Bolsonaro questiona a urna e impõe condição para aceitar resultado da eleição. Folha de São Paulo, Bolsonaro evita se comprometer com urnas no Jornal Nacional. Em entrevista, presidente exalta a economia e mente sobre ter xingado magistrados ou imitado vítimas da Covid. E o Globo, no Jornal Nacional, Bolsonaro mente sobre urna e defende gestão da economia. A entrevista foi feita pelo William Bonner e pela Renata Vasconcelos, que, a meu ver, estiveram impecáveis, fizeram as perguntas que tinham que ser feitas. A entrevista tinha 40 minutos, não dava para perguntar ao mundo, mas muitas dúvidas que pairam e pairavam sobre o governo Bolsonaro e sobre a atitude pessoal do presidente foram colocadas no ar e o presidente titubeou em algumas, saiu-se bem em outras e saiu-se mal em algumas. Ele realmente faltou com a verdade quando disse duas coisas importantes. Isso depõe contra ele. Que ele não xingou magistrados, ele chamou o ministro Alexandre de canalha. Se isso não é xingar, eu não sei mais o que é xingar. E ele também disse que não imitou vítimas da Covid. As televisões estão passando o tempo todo ali imitando a dificuldade de respiração das vítimas da Covid. Ele conseguiu transmitir um recado aí, sobre as realizações do governo dele. No final ele conseguiu isso. O fato principal é o seguinte: foi bom para ele ou não foi? Eu acho que ele escapou ileso. Acho que a principal conclusão é essa. Bolsonaro escapou ileso. Será que ele ganhou? Para os bolsonaristas, tudo foi ótimo. Para os adversários, o pessoal bateu panela, e eu não sei se ele conquistou indecisos. Isso vai ter que ser apurado numa pesquisa. Eu nem sei se vai haver uma pesquisa específica. Eu não sei se ele conquistou. Eu acho difícil, mas possível. Ele precisa ver o conjunto da entrevista e como a entrevista repercute sobre cada pessoa. Repercute de maneira diferente. Agora, o importante é que ele escapou ileso. Mentiu, foi um erro,
essa questão que ele colocou da economia e as razões da queda da economia que houve durante, ele colocou bem, durante a Covid, seca, Ucrânia, ele colocou muito bem, né? Se salvou, é um ponto importante, as pessoas estão olhando a questão da inflação, ele mostra que isso é um fenômeno mundial, eu acho que ele conseguiu mostrar um quadro, digamos, para ele, positivo e com explicações sobre o que de negativo acontece no panorama econômico brasileiro. Na questão da Covid, por exemplo. Ele tentou explicar as posições dele, mas as contestações dos entrevistadores superaram as explicações dele. O Bonner e a Renata rebateram muito bem, estavam preparados para rebater muito bem o que ele falava. Talvez não tenha ganho o que os bolsonaristas imaginaram que ele poderia ter ganho nessa entrevista, dando um show. Não deu show, no começo titubeou, se mostrou nervoso, no fim ele já estava mais à vontade, né? Parece que no começo ele se mostrou surpreso, mas depois as perguntas estavam muito provavelmente dentro do media training, né, do treino que ele fez durante horas com assessores dele, perguntando tudo que os entrevistadores poderiam perguntar, algumas respostas como a questão da economia, a questão do Centrão, por exemplo. A questão do Centrão. Explicou o Centrão, porque ele sempre foi contra da campanha do Centrão. Ele disse, olha, não dava para governar. É bom lembrar que o Lula também lançou mão do Centrão e quem for eleito vai ter que governar com o Centrão, senão não governa. Agora, que ele prometeu antes que se livraria do Centrão, prometeu e se livraria e não se livrou nada, muito pelo contrário, entregou grande parte do governo ao próprio Centrão. O Centrão hoje domina o governo. Quem governa é o Centrão durante a campanha eleitoral, enfim. Quanto a isso não há dúvida. Mas ele conseguiu, de alguma maneira, justificar. Explica e justifica. O Fernando Henrique não conseguiu governar seu Centrão, agora ele prometeu. Aí que ficam as coisas. Você, quando vota numa pessoa, vota em tudo que ela diz que vai fazer. E aí ela não faz. Surgiram óbices de bem que ele tentou. Agora, se ele não se entrega ao Centrão, está estrepado, porque não consegue governar. Tem uma coisa que o presidente colocou na entrevista de ontem, que era a coisa mais importante, concitado pelo Bonner para dizer que vai respeitar o resultado das eleições, ele disse, sim, vai respeitar, mas se as eleições forem limpas e claras, ele condicionou segundo o Estadão, na TV, Bolsonaro questiona a urna e impõe condição para aceitar o resultado da eleição. Se não impôs condição, ele diz, olha, se as eleições forem limpas, agora a critério de quem? Dele mesmo. E continua essa suspeita que ele está se preparando, se perder, para dizer que a eleição não foi limpa e que ele perdeu, e aí aquela história de golpe e tudo isso. E hoje o ministro do Exército vai ao Alexandre de Moraes, ao ministro Alexandre de Moraes, para ver se eles desatam esse nó dos mal-entendidos, que muita gente pensa que é de propósito, entre Exército e TSE sobre as urnas. Parece que o TSE vai aceitar algumas sugestões do Exército. Eu não sei,
não tenho essa informação e espero que os dois ministros tenham.